Então, só queria falar umas coisas, é o seguinte. Tem, tem muita informação que está sendo passada aí que a gente não... que na verdade está tudo errado, né? Eu olhando, depois que eu fui solto, fui solto não, né? Estou aqui em prisão domiciliar, aqui, ó, bonitinho aqui. Não posso sair da casa onde eu tô. Se eu atravessar a rua para a calçada do lado da frente, já acusa lá que eu tô fora do perímetro, e aí tem que ligar lá para o sistema penitencial, ou então alguma coisa desse tipo. Então, depois que eu vim para cá e eu voltei a ter acesso à informação, a notícias, essas coisas, eu fui olhar as notícias da minha prisão e algumas notícias também relativas à prisão da Sara, que tinha acontecido 2 dias antes da minha. E o que eu pude perceber é que tinha muita informação errada, muitos detalhes errados, muita notícia, muitos comentários errados. Não consigo ler. Seu nome? Ah, sim, pô. Desculpa, meu nome é Renan Moraes, Renan de Moraes Souza, sou psicólogo, faço parte do grupo 300 do Brasil. Fui preso injustamente, ilegalmente, sem acusação de crime, etc. Estou preso, sou um preso político. Por que eu sou um preso político? Porque eu fui preso por uma motivação política, uma razão política, sem cometer crime. Eu não cometi crime e fui preso por uma razão política. Não sou, por exemplo, o caso do Lula, que não é preso político. O Lula é um político que foi preso. O Lula é um político que cometeu crimes, enormes crimes, hediondos, na minha opinião, alguns deles, e foi preso. O Lula não é um preso político. Eu sou um preso político. Eu fui preso sem cometer crime. Enfim, mas só queria esclarecer algumas coisas. Tem muitas informações falsas circulando, eu acho assim, depois que eu comecei a ver, eu já sabia disso, e já por conhecer algumas pessoas do meio político, eu já sabia que as informações que a gente recebia na grande mídia eram todas muito informações falsas. Era literalmente fake news. Então, a partir disso daí eu queria esclarecer algumas coisas para vocês. Depois que eu comecei a vir aqui em Brasília, que eu queria apoiar de alguma forma ou ajudar o grupo dos 300 do Brasil, depois eu entrei, aderi aos 300 do Brasil. Nisso eu comecei a ver muita coisa acontecendo e eu olhava as informações que eram passadas, até mesmo pelos canais de direita, até mesmo pelos youtubers e jornalistas de direita, eu via que tinha muita coisa que estava mal explicada. E eu queria esclarecer algumas dessas coisas. Uma delas, por exemplo, sobre os 300 do Brasil. O que os 300 do Brasil é? Qual que é a ação? A gente é paramilitar? A gente tem treinamento militar? A gente é extremista? A gente é essas coisas todas? Não, a gente não é. A gente não é extremista, não é extremista. Se a gente for colocar dentro do parâmetro entre direita e esquerda, a gente ficaria algo na direita, quase no meio do ponto da direita, assim. Tipo, a gente é quase centro-direita, a gente não é extremista. E o que acontece é que a janela de Overton está deslocada, então parece que a gente é de extrema direita. Para algumas pessoas acham isso, mas quem é de direita sabe que a gente não é de extrema direita. Segundo ponto, a gente não tem arma de fogo, não tem nenhum tipo de arma que configure que a gente seja uma organização paramilitar, ou uma quadrilha, um bando, ou coisa do tipo. A gente não tem isso. Nosso treinamento que a gente fez não foi um treinamento paramilitar. A gente falou isso várias vezes, a gente fez nos treinamentos várias vezes isso, não foi paramilitar, foi um treinamento de ativismo não violento. Ativismo não violento. Precisa desenhar, escrever, fazer o quê? É não violento. Quer saber o que a gente aprendeu no nosso treinamento? A gente aprendeu algumas coisas que são práticas, que então a gente não tem como compartilhar com vocês aqui agora, mas algumas coisas a gente aprendeu, por exemplo, qual que é a nossa conjuntura política atual, das últimas décadas para cá. Qual que é o momento que a gente está vivendo agora, de conjuntura política. Como fazer resistência ou revolução contra a ditadura de forma não violenta, baseado nos livros do Gene Sharp, baseado nos escritos indicados pelo professor Olavo de Carvalho, como atuações de desobediência civil não violenta. Então, o nosso treinamento foi baseado nisso. Algumas coisas práticas a gente treinou. Práticas, de como resistir, pacificamente resistir à prisão, ou coisa desse tipo. Mas foi pacífico, era pacífico e não violento. Outra coisa que eu queria esclarecer, a gente não fez nenhum tipo a gente não cometeu nenhum tipo de crime. Antes dos nossos atos,
a gente consultava os advogados e falava assim, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso, assim, assim, assado. Isso é crime ou não é crime? Não, não é crime. Então a gente ia lá e fazia. Então é uma desobediência civil, mas que não era crime. Era uma coisa quase ali, quase ali. Porque a lógica, a gente tinha que ter uma ação que provocasse, alguma ação que fosse contundente, incisiva, que pelo menos parecesse que a gente estava agindo com uma força, porque é importante que a gente tenha essa força. Enfim, não vou me estender mais nisso na questão da estratégia, não vou estender mais na questão da estratégia das nossas ações, para também não explanar para vocês o que a gente estava pensando, o que a gente ainda está pensando em relação a isso. Outra coisa, em relação aos fogos de artifício. Primeiro, soltar fogo de artifício. Soltar fogo de artifício do lado do prédio do STF, onde que isso é um crime contra a segurança nacional? É um absurdo pensar uma coisa dessa. Segunda coisa, a gente não soltou fogo de artifício de nenhum do lado do STF. Já tinha acho que 5, 6, 7 semanas, não sei, que estava tendo essa queima de fogos todo sábado ao lado do STF. A gente não participou de nenhuma, a gente não esteve presente em nenhuma, a gente não organizou nenhuma. E pelo contrário, a gente acha até que era passar uma ideia daquilo que a gente não queria. Porque fogo de artifício, daqueles bonitinhos que fica fazendo coloridinho lá, é coisa de festa, comemoração, alegria, Réveillon. E o que a gente ia comemorar, fazer festa? Olha os símbolos. A gente tem que trabalhar com símbolos. Por que a gente foi com a tocha, com máscara, né, fazer as coisas? Porque a gente queria passar uma mensagem. E a gente passou essa mensagem. Mesmo que deturparam, falaram que era nazista, que era não sei o quê, que era supremacista, essas merdas todas aí que falaram, isso é lixo que vão falar de qualquer jeito mesmo, a mídia vai falar e os idiotas sempre vão ir andando atrás mesmo. Os imbecis sempre vão ir andando atrás mesmo. Agora, a ideia nossa a gente passou, que era uma coisa, séria uma coisa. Não é uma coisa de festa de soltar fogo de artifício. A gente não pensou em soltar fogo de artifício nunca na porta do STF nem nada do tipo. Entendeu? A gente não tinha, nunca teve plano nosso. Então a gente não foi preso por causa disso, e se foi preso por causa disso, foi totalmente equivocado. Outra coisa, aqui em Brasília, tudo parece que acontece, falam que é 300 do Brasil. Aí, foram numa chácara, invadiram lá, pegaram um monte de porcaria lá, umas plaquinhas de não sei o quê, máscara de ursinho, enfim, aquele sítio não tem nada a ver com os 300 do Brasil, aquela chácara não tem nada a ver com os 300 do Brasil. Os outros 2 acampamentos são independentes, que tinham, né, eram independentes, não tinha ligação nenhuma com os 300 do Brasil. Então a gente, e outras coisas mais também, pessoas que estão sendo ligadas a gente, por exemplo, o Daniel, ativista que foi preso, também está com tornozeleira eletrônica, ele fez parte dos 300 do Brasil lá no comecinho, logo no começo ele já saiu dos 300 do Brasil. Ele falou, não é o meu tipo de ativismo, não é o que eu quero fazer, não é a minha ideia, e saiu. Não fazia mais parte do 300 do Brasil de nada, nem no acampamento ele ia. Entendeu? Enfim, outras pessoas apoiaram em algum momento, ou tiraram foto com a gente em algum momento, e estão falando que é dos 300 do Brasil e não são. A camisa dos 300 do Brasil, eu não estou aqui, mas tem lá no quarto, a minha camisa dos 300 do Brasil. A camisa não foi a gente que fez, não é identificação nossa. A pessoa que deu a camisa de presente pra gente nem perguntou se a gente queria camisa, chegou a camisa pronta e deu pra gente. E a pessoa que deu, que não faz parte dos 300 do Brasil, tem camisa, tem um monte de gente que deu pra um monte de gente camisa dos 300 do Brasil, ou seja, usar a camisa dos 300 do Brasil não significa que é dos 300 do Brasil, porque a gente não tem ligação nenhuma com essa camisa aí. Eu até estava brincando com o pessoal que me acolheu aqui na casa, falando assim que eu acho que hoje, tirando umas 3 ou 4 pessoas no máximo aí, só é 300 do Brasil quem está usando uma dessa daqui, ó. E olhe lá, porque o Daniel ativista está usando e não é dos 300 do Brasil. Talvez o Oswaldo Stack, jornalista, passe a usar também, que é o que a gente está achando que vai acontecer, mas também não é dos 300 do Brasil. Oswaldo Stack é jornalista, conhece o pessoal dos 300 do Brasil? Conhece, é amigo da Sara? É amigo da Sara. E eu, particularmente, estive com o Oswaldo uma vez, conversei com ele 10 minutos, com outras pessoas também. Enfim, eu sei quem é o Oswaldo, sei quem é o Alan, o Alan dos Santos, do Terça Livre, sei quem são esses deputados todos que eu sou proibido de falar, sei quem são. Nunca nem sequer conversei. O Daniel Silveira, por exemplo, teve uma vez no acampamento, eu estava lá, tive que sair porque eu tinha um atendimento para fazer, não pude ficar lá, não conversei com ele. Carla Zambelli, Faú, Bia Kisses, Carolina Detone, o senador Harold. Então, essas pessoas todas, eu nunca tive com essas pessoas, nunca conversei com essas pessoas. Não tenho absolutamente nada contra elas, pelo contrário. Gosto de todas elas, mas eu não tenho ligação. E os 300 do Brasil não têm ligação com essas pessoas. A gente não recebeu apoio de ninguém do governo, nem do executivo, nem do legislativo, nem do judiciário.
apoio financeiro, apoio de logística, apoio de nada. A gente fez questão de não pedir, e se oferecesse para a gente faria questão de não aceitar, porque ia perder a característica da nossa militância, perdeu a característica do nosso ativismo. Então, assim, tem muita coisa errada acontecendo, muita coisa errada sendo noticiada. E se você vê Globo, enfim, CNN e outros canais disso daí, cara, olha só, tá tudo equivocado. Quer dizer, ou eles são incompetentes como jornalistas, ou os jornalistas que estão escrevendo são incompetentes, ou são mal intencionados, ou as duas coisas. Entendeu? Tá tudo errado, as notícias são todas erradas. São todas passadas erradas. E tem um monte de canal de direita, de jornal de direita, de youtuber de direita, que estão passando informações também que são erradas. Informações sobre coisas que passam fatos que aconteceram, só que os fatos estão errados. Não dá para confiar. Não dá para confiar nem no jornalista nem na fonte do jornalista. Você tem noção, por exemplo, quando eu fui detido perto do presídio, eu não estava na porta do presídio, eu não soltei fogo de artifício na porta do presídio. Eu estava com o Giovanni que soltou o fogo de artifício e não foi na porta do presídio, foi longe, porque a gente sabia que se a gente soltasse na porta do presídio, a gente poderia ser detido. Então a gente foi para longe e soltou. Mesmo assim, os caras foram lá longe, pegaram a gente, disseram em entrevista que a gente fugiu, a gente não fugiu, a gente estava parado dentro do carro quando eles chegaram e abordaram a gente. Entendeu? E aí falaram que eu fui preso por causa disso. Eu não fui preso por causa disso, eu fui detido, assinei um termo circunstanciado e devo ter que daqui a alguns meses aí numa audiência pagar uma cesta básica, ou sei lá o que, alguma coisa desse tipo. Eu fui preso pelo mandado de prisão expedido pelo Alexandre de Moraes, que foi expedido junto com o mandato da Sara. Não fugi, não sabia que tinha mandado para mim, não fugi. O cara falou assim, você é muito idiota, um dos que me prenderam lá, você é muito idiota, você foi soltar fogos da porta do presídio tendo mandado de prisão contra você. Você vê como o próprio policial lá, o próprio agente lá que me prendeu, que nem foi o policial, o agente penitenciário, é um imbecil, né, em falar dessas coisas. Eu não consigo ler o que é. Seu canal. Ah, sim. Então, eu tenho um canal no YouTube, só procurar lá, é Renan de Moraes Souza. Tem alguns vídeos de psicologia, poucas coisas sobre política, mais envolvidos também para a área do CRP e tal. Eu fui candidato a presidente do CRP no ano passado, lá no Rio de Janeiro. Então, só para falarem, Renan de Moraes Souza, só procurar no YouTube lá que vocês acham meu canal. Acho que tá ficando grande o vídeo, né? Tem que cortar? 14. 14 minutos? Putz. Enfim, vamos continuar falando então. Uma outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, enfim, continuando o que eu estava falando lá do cara que falou que eu tinha mandado, eu não sabia que eu tinha mandado. Pelo contrário, eu fiquei na porta da PF durante umas 30 horas seguidas, no dia que a Sara foi presa, até o dia seguinte, umas 30 horas seguidas, saí em foto de jornal, em capa de jornal inclusive, saí em vídeo no YouTube, saí um monte de coisa. Por que a polícia não me prendeu? Estava lá na porta. Eu não sabia que eu tinha mandado de prisão contra mim. O seu idiota, que acha que eu fui, que eu dei mole por estar me manifestando, e nem foi uma manifestação, mas na porta do presídio. Eu não sabia que tinha mandado de prisão contra mim. Entendeu? Como o próprio jornalista Oswaldo Eustáquio, que tinha sido parado pela Polícia Federal um dia antes, pegaram o documento dele, olharam o documento dele e liberaram ele. Por quê? E aí ele falou, beleza, não tem mandado de prisão. De repente, no outro dia de manhã, a polícia estava lá, com mandado de prisão expedido contra ele. Então, tem muita coisa que está mal informada, que está desencontrada. Coisa sobre a prisão da Sara, sobre a prisão do Mito Show, do Arthur e da Érica. Coisa sobre a minha prisão, a prisão do Daniel ativista, do Oswaldo Eustáquio. E a própria prisão do Jandiro Bronze também lá em São Paulo. Então tem muitas coisas mal contadas. Que fica nessa fofocaiada que acontece aí, às vezes no meio da própria mídia alternativa de direita, acontecem essas coisas mal contadas. Eu vi vários jornais e youtubers e blogs de direita replicando notícia que não era verdadeira, porque não confere a fonte, porque, não me pergunta. Por que não me pergunta? Eu tenho Instagram, tenho Twitter, tenho YouTube, tenho WhatsApp, tenho Facebook, tem isso tudo aí. Por que não me pergunta? É muito fácil chegar perto de mim e me perguntar, Por que não me pergunta? Fica postando porcaria, lixo, notícia falsa, contra-informação. Uns idiotas que ficam se metendo no meio da confusão toda para querer aparecer. Entendeu? O nego não sabe o que a gente está fazendo e quer falar mal da gente.
pessoal não faz a mínima ideia do que os 300 do Brasil tá fazendo e quer falar mal. Por quê? Porque não concorda, porque não gosta da Sara, porque sei lá o quê. Entendeu? Porque tá com o cu piscando, sei lá, porra. Entendeu? E quer falar mal da gente. Por que não pergunta? Pergunta pra mim, porra. Faz pergunta pra mim, porra. Tô aqui pra responder, todo mundo que me pergunta eu respondo. Por que vocês não me perguntam? Os imbecis aí principalmente os imbecis da direita, que querem arrumar treta sem razão nenhuma. Porra. Entendeu? Outro dia me perguntaram no meu Instagram se eu fiquei decepcionado com o presidente Bolsonaro. Eu não fiquei decepcionado com o Bolsonaro. Pelo contrário, eu acho que ele está fazendo o que ele tem que fazer mesmo e tal. Eu entendo a estratégia dele. Não é nem um consenso dentro do 300 essa visão do Bolsonaro. Tem gente que está indignado, tem gente que não está. Mas assim, eu não estou indignado com o Bolsonaro. Agora, o que eu estou indignado são com os parlamentares. Sobretudo os deputados federais, que são da Câmara, que são do povo. Esse pessoal tinha que falar comigo. Esse pessoal tinha que falar com a Sara. Esse pessoal tinha que se manifestar, se posicionar. Por que os cagões não se posicionam? Tá com medo, porra? Foi eleito com 200 mil votos, com 100 mil votos, com não sei o que lá, pra fazer o quê? Pra enfiar o rabo dentro do cu e se esconder, porra? Por que não se posiciona? Por que não fala? Ah, tá com medo de busca e apreensão? Tá com medo de mandado de prisão? Entendeu? Por que não se posiciona? Uma nota, uma solidariedade. Solidariedade a quem tá preso, foi preso sem cometer crime. E mais, um monte deles que fizeram nota de isentão ainda deram notícia falsa ainda. Replicaram informação falsa. Replicaram informação falsa, porque leram na mídia, porque leram na porra da CNN, leram na porra do G1, leram na porra do antagonista. E não pergunta pra quem tá dentro do negócio. Não sabe, porra, que tem insider. Você pode perguntar pra quem tá dentro da parada. Você não precisa recorrer a jornalista, a blog, a YouTube, ou sei lá o que. Você pode perguntar direto pra pessoa. Qualquer um desses deputados chega em mim através de uma ou duas pessoas no máximo. Se não quiser chegar diretamente. Por que não confirma a informação? Porra, brincadeira, hein? Vocês estão muito, muito amadores, cara. Muito amadores. Aí eu vou parar por aqui também, porque eu não quero ficar também parecendo que sou hater também. Não, tô fazendo crítica. Eu sei que tem coisas positivas e que vocês estão trabalhando, algumas coisas são muito importantes, mas tem outras coisas que vocês estão, porra, dando vacilo pra caramba. Igual o Capitão Nascimento fala, pô, 20 anos de curso e tá andando sem bandoleira. Não tá passando informação, tá replicando informação falsa sem verificar, porra. Entendeu? Entre outros vacilos. Entre outros vacilos. Enfim. Enfim, pô, eu queria, para finalizar, agradecer algumas pessoas que me ajudaram bastante, que apoiaram bastante. Algumas pessoas que estão no 300, que eu não posso falar diretamente para elas, então também não vou citar. Mas eu vou citar minha gratidão, principalmente a Sara. Principalmente a Sara. Admiro, tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pela Sara. É minha amiga pessoal. Antes dos 300 já era e vai continuar sendo sempre. Mesmo sem eu poder falar com ela, continua sendo minha amiga. Torço por ela, rezo por ela. E quando essa porcaria aqui passar, eu vou estar junto com ela de novo. Agradeço ao Arthur e ao Mito Show, o Emerson lá da Bahia, Mito Show da Bahia, o nosso supremacista branco lá que tomou o sol demais da Bahia. Porque sem a presença deles na cadeia junto comigo, cara, talvez eu não tivesse aguentado do jeito que eu aguentei. Talvez eu não tivesse ficado bem do jeito que eu fiquei. Eles falaram lá que eu dei apoio para eles também, que foi fundamental, beleza, eu dei, mas eles também deram, né? Então, assim, a gente teve momentos até de diversão dentro da cadeia, porque os dois são bastante bem-humorados, divertidos e tal. Apesar de a gente ter passado momentos difíceis juntos também. Momentos mais tensos e momentos até de tristeza juntos lá dentro da cadeia. Agradeço muito, principalmente a esses três, né? A Sara, ao Mito e ao Arthur. Agradeço também aos advogados, em especial ao Dr. Bertone, que não está mais no caso, mas que teve desde antes. O Dr. Bertone era um desses advogados com quem a gente conversava antes de fazer as coisas, que orientava o que era crime e o que não era. A doutora Renata, também, que fazia esse papel também nessa época, e depois esteve junto, foi a pessoa que mais me visitou na cadeia, a pessoa que mais esteve presente. O Dr. Paul Caster, também daqui de Brasília, que é um cara que eu conheci aqui em Brasília também, assim como Bertone e Renata.
que me ajudou muito, foi uma grande presença, foi me visitar algumas vezes também, me ajudou com outras coisas, está me ajudando até hoje, quer dizer, ele está fazendo um papel de office boy para mim em alguns momentos, pra você ter noção, porque eu não posso sair daqui para resolver algumas coisas. Agradecer em especial ao Técio e a Suzy, vocês não precisam saber quem é também, mas que o Técio e a Suzy têm dado apoio pra caramba. Eles estão, de alguma forma, circulando em torno dos 300 desde o começo, e depois, nesse momento difícil, onde a gente acabou ficando desarticulado, passando por dificuldade, o Técio foi fundamental para que a gente pudesse, o Técio é outro que está também fazendo um serviço de office boy, né, para mim, resolvendo coisas para mim na rua, comprando coisas para mim que eu preciso. Então, assim, tem se mostrado um cara de grande valor, a Suzy também. E outras duas pessoas que também não preciso entrar em detalhe, mas a Elaine e o Silas também, assim, é só para citar o nome deles que não tem como agradecer tudo que estão fazendo por mim. E outras pessoas também, o pessoal que fez o evento lá dos psicólogos e médicos lá que fizeram a vaquinha para mim, em especial Fernando Pinheiro e a Andressa Pinheiro, que foram os organizadores, a doutora Carla Nogueira e a Ju Sentosé, que é minha colega psicóloga lá do Rio, que fizeram a parte de organização, e as demais pessoas que palestraram, o doutor Pacheco, o Thiago Vieira, o Rafael de Abreu, o Luiz Henrique, e tem mais alguém que estou esquecendo? Acho que já citei 4, mais 4, Luiz Henrique, estou esquecendo 2 pessoas. Enfim, desculpa muita gente, mas assim, eu sei que cada um, rezei em especial por cada um se compraram o ingresso lá também para assistir as palestras, que o dinheiro vai ser investido para mim. O dinheiro está sendo muito útil, você não tem noção, eu não estou conseguindo atender meus pacientes, meus clientes, né? Eu estou na 3ª semana sem conseguir atender, e esse é o dinheiro do meu sustento. Uma última observação, eu não gastei um centavo do dinheiro dos presentes do Brasil aqui em Brasília, nem um centavo. Todo o dinheiro, para não dizer que eu não gastei um centavo, eu almocei ou jantei algumas vezes no acampamento com a marmita dos 300 do Brasil, só. Então, fora isso, minha hospedagem em Brasília, eu pago do meu bolso, paguei do meu bolso. Agora eu estou de favor aqui na casa, mas eu paguei do meu bolso enquanto eu estava, antes de eu ser preso. Alimentação, praticamente tudo do meu bolso. Transporte, andar para cima e para baixo de Uber, do meu bolso. Roupa que eu comprei, que eu precisei comprar e outras coisas do tipo, paguei tudo do meu bolso. Então, assim, não veio nada do dinheiro da vaquinha dos treinos do Brasil. Por quê? Porque eu não queria tomar parte disso? Não, pelo contrário, eu faço parte do Treino do Brasil e tomo parte. Só que eu não queria usar esse dinheiro indevidamente. Se eu posso pagar, para que eu vou pegar o dinheiro da vaquinha para poder usar? Se eu posso pagar meu Uber e ir do lugar onde eu estava hospedado até no acampamento, para que eu vou pegar dinheiro da vaquinha para usar? Quer dizer, esse dinheiro da vaquinha para usar com outras coisas necessárias. Eu pagava no meu bolso. Entendeu? E agora eu estou sem, a minha fonte de renda está parada, né? Está parada. Não consigo atender por questões de logística, estrutura, etc. As minhas coisas ainda não estão comigo, minhas anotações ainda não estão comigo. Então não tem como me debruçar sobre os casos para poder fazer o atendimento como é. Espero que na semana que vem já esteja tudo normal. Mas enfim. E para finalizar, fiquem com Deus. Último convite. Sigam esse pessoal que eu falei. Em especial no Instagram do 300 Brasil. Os canais do YouTube ligados ao 300 Brasil, Sara Winter, etc. E sigam os advogados, sigam esses apoiadores todos, né? Essa galera toda que está de alguma forma em volta do 300 Brasil. Por quê? Para dar apoio para eles? Tá? Não é para dar apoio para eles. Isso daí é só um efeito colateral de você seguir. É para você ter acesso à informação de quem está dentro do negócio, de quem está conversando comigo, de quem está vendo as coisas acontecerem, de quem está em contato com os advogados. E não de quem é uma merda de uma pessoa que tem um diploma de jornalista e posta qualquer porcaria na internet, no site deles de comunicação lá. Né? Que é mais publicidade do que jornalismo. Beleza? Fiquem com Deus. E qualquer coisa, perguntem para mim, porra. Perguntem.